Silêncio no hospital. Um leito vazio denuncia uma ausência que dói. A esperança de um doente por uma visita jamais atendida. O padre, figura sagrada para muitos, virou as costas. Por quê? A vítima era de outra igreja. O choque dessa recusa ecoa pelo corredor, enquanto o coração daquele fiel se parte em silêncio. O que nos faz esquecer da compaixão e do amor cristão. Uma linha tênue entre a fé e o preconceito está prestes a ser cruzada. Prepare-se para descobrir a verdadeira história por trás dessa rejeição. E você será capaz de julgar sem ouvir o desfecho? Deixe seu comentário e acompanhe até o final. Eu nunca pensei que enfrentaria algo assim dentro de uma igreja. Um lugar onde sempre encontrei esperança, fé e conforto nos momentos mais difíceis da vida. Mas aquela experiência me mostrou uma dura realidade que colocou em xeque tudo o que eu acreditava sobre compaixão e amor cristão. Estava deitado naquela cama fria do hospital, o corpo fraco pela doença e a alma exausta pela solidão. Tudo o que eu queria era o calor humano de uma visita, a presença reconfortante de alguém que representasse a fé que sempre cultivei. Mas o que recebi foi um silêncio cortante e uma porta que se fechou na minha cara. Quando o padre se aproximou, meu coração bateu mais forte. Pensei que finalmente alguém com palavras de consolo e oração estaria ali para me ajudar a enfrentar aquele momento sombrio. No entanto, em pouco tempo, percebi que ele nem sequer me olharia nos olhos. Ele soube, logo de início, que eu era de outra igreja. E naquela fração de segundos, sua expressão mudou. Sem dizer uma palavra, ele se afastou, virando as costas como quem rejeita algo impuro. Foi como se uma faca invisível tivesse atravessado meu coração. Aquele homem, que eu imaginava ser um símbolo de amor e acolhimento, tornou-se sinônimo de rejeição e preconceito. O suor frio escorria pela minha testa. Minhas mãos tremiam e uma dor aguda invadia meu peito. Eu sentia o peso daquela rejeição de uma forma que nenhuma dor física jamais poderia alcançar. Aquele momento congelou no tempo dentro da minha mente, como uma cicatriz que registrou a fragilidade da fé quando confrontada com a humanidade imperfeita. Senti o silêncio absoluto ao redor, um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra poderia. As máquinas ao lado do meu leito zumbiam, misturando-se com os meus pensamentos confusos e o vazio que crescia em mim. Eu tentei entender o motivo daquela atitude. Não havia entre nós nenhuma rixa, nenhum pecado que justificasse tal tratamento. Era apenas uma questão de pertença. Eu estava fora do grupo, fora do simbolismo religioso que aquele padre representava em sua mente. E embora a fé que seguimos nos ensine a amar o próximo sem distinção, naquela hora, essa lição parecia ter sido esquecida. Eu não era digno de receber conforto porque minha crença diferia da dele. Naqueles longos minutos, enquanto ele se afastava, eu sentia os olhos invisíveis da comunidade sobre mim. Era como se todo o hospital tivesse se tornado um tribunal, onde eu era o réu condenado por um crime invisível. Meu peito apertado, a garganta seca e as lágrimas brotando desesperadamente, querendo correr livremente, mas procurando um esconderijo entre os lençóis e os travesseiros. Meus pensamentos giravam em torno de questões dolorosas. Será que minha fé não importa? Será que sou menos humano por acreditar diferente? O que é a fé, afinal, senão um ato de amor irrestrito? Eu não conseguia conter a angústia que crescia a cada segundo que aquela porta fechada me isolava do consolo que eu tanto precisava. O frio do quarto parecia aumentar, como se o ambiente refletisse o congelamento daquela pequena esperança que me restava. O que era esperado ser um momento de conforto e união virou uma ferida aberta, um abdicar do espírito humano que deveria unir a todos, independentemente dos dogmas ou denominações. Durante todo o tempo em que fiquei naquele hospital, houve uma batalha interna enorme. De um lado, lutava contra a minha enfermidade física. Do outro, enfrentava a dor muito mais cruel da exclusão.
Muitas vezes, respirei fundo e tentei controlar o choro que ameaçava vir à tona, ciente de que ali não era lugar para demonstrar fraqueza, mesmo que a verdade fosse justamente o contrário. Eu era fraco, sim, mas não por estar doente. Era fraco por me sentir abandonado justamente no lugar onde esperava encontrar amparo. Senti ainda a distância daquela religiosidade vazia, que preza símbolos e ritos, mas que às vezes esquece o verdadeiro significado do amor ao próximo. A ironia cruel de uma instituição que prega a união e o acolhimento, mas que falha miseravelmente quando confrontada com a diversidade que existe dentro da própria fé. E eu, no meio dessa contradição, pagando um preço que não escolhi. Minha mente não conseguia parar de gastar energia tentando encontrar algum motivo, algum sinal que justificasse aquela exclusão. Eu refletia sobre todas as vezes que vou à igreja, participo das missas, rezo e tento viver de acordo com os ensinamentos de fraternidade e bondade. Nada daquilo parecia importar naquele instante. A realidade era dura. Eu estava só, rejeitado, marginalizado por algo que deveria ser motivo de celebração: minha fé. Entre lágrimas e soluços silenciosos, minha alma se despedaçava. Senti medo, raiva, desamparo. Uma mistura de sentimentos conflitantes que me fizeram questionar não só a atitude daquele padre, mas a própria humanidade da gente. Como pode a religiosidade tornar-se fonte de preconceito? Como pode o amor ser limitado por fronteiras invisíveis de igrejas e crenças diferentes? Perguntas sem resposta que ecoavam nos corredores do hospital enquanto a minha luta pela vida seguia. Nesse momento fragilizado, eu percebi uma verdade amarga. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de rejeição todos os dias, não apenas em hospitais, mas em muitos espaços que deveriam ser seguros e sagrados. Pessoas que clamam por empatia e encontram portas fechadas, olhares de desprezo, atitudes que ferem mais do que a doença pode atingir. Eu me vi como representante dessa dor, de uma comunidade invisível que busca apenas ser acolhida sem a pena de ser diferente. Houve momentos em que pensei em desistir, em deixar a fé de lado, porque parecia que ela não existia para mim quando eu mais precisava. Mas também sabia que seria a maior derrota para minha alma abandonar a crença que me dava forças para lutar. Foi uma batalha intensa, como caminhar por um deserto sem água, tentando encontrar respostas num mundo que parecia ter esquecido o verdadeiro sentido do amor coletivo. Minha família e amigos tentavam me animar, diziam palavras de conforto e esperança, mas eu sentia que faltava algo: o calor da presença espiritual, o abraço acolhedor da comunidade de fé. Eu precisava ser visto, ouvido, amado de forma autêntica, sem julgamentos ou preconceitos. Essa experiência dolorosa me marcou para sempre e acendeu em mim o desejo de contar essa história, de expor essa ferida que poucos querem reconhecer. Porque é preciso falar sobre essas falhas humanas dentro dos templos de fé para que possamos refletir e mudar. Para que ninguém mais precise sentir aquela solidão avassaladora em um momento de tanta fragilidade. A jornada que começou naquele leito de hospital é uma história real, construída com lágrimas, coragem e muita reflexão. Eu convido você a caminhar comigo por essa trajetória, a sentir cada emoção, a compreender cada nuance dessa experiência que mexeu profundamente comigo e, muito provavelmente, com muitas outras pessoas. E agora eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, como reagiria? Conseguiria manter a fé e o amor diante de tanta rejeição? Quero ouvir sua opinião, seus sentimentos, suas histórias. Comente. E você, o que faria? E acompanhe essa narrativa até o fim, porque o próximo capítulo reserva momentos que vão mexer ainda mais com seu coração. Essa reflexão vai nos preparar para o que está por vir. A escalada do conflito, as injustiças reprimidas e a luta por respeito e dignidade que todos merecem. Não perca. Eu nunca imaginei que uma simples visita pudesse significar tanto para alguém.
No hospital, cada momento é um misto de espera e incerteza, onde o tempo parece se arrastar e cada detalhe ganha um peso que, fora dali, ninguém conseguiria compreender. Eu estava ali, preso naquela cama, sentindo o corpo enfraquecido pela doença, mas com a mente ainda lutando para agarrar qualquer fagulha de esperança. Cada novo amanhecer trazia não só o desafio de encarar a enfermidade, mas também o medo crescente da solidão e do abandono. Esperava que a fé, essa força misteriosa que tantos carregam no coração, pudesse ser uma companhia real, palpável, nesses dias tão sombrios. O quarto era pequeno e frio, iluminado apenas pela luz fria do sol que entrava pela janela. O cheiro de antisséptico misturado com o silêncio quase absoluto era cortante. Ali eu tinha tempo de sobra para pensar, para reviver mentalmente cada momento, cada pessoa que passava, cada gesto que não aconteceu. Eu podia ouvir ao longe os passos apressados dos enfermeiros, o som das máquinas que monitoravam meus sinais vitais e, por vezes, o murmúrio baixo de pacientes e visitantes pelos corredores. Mas, em meio a tudo isso, o peso maior era o vazio, aquele espaço enorme deixado pela ausência da visita que eu tanto precisava. A ausência do padre que deveria carregar a palavra de conforto, mas que simplesmente não veio. As horas passavam lentamente e eu tentava encontrar consolo nas pequenas coisas. Um toque amigo de um familiar, um sorriso encorajador de um amigo que apareceu para me ver. Mas era difícil substituir a falta daquele apoio espiritual que, para mim, era tão essencial. Meu coração doía de um jeito que nenhuma medicação conseguia aliviar. Um aperto invisível que me fazia reviver o momento em que o padre, sem mesmo olhar para mim, virou as costas e me deixou só. Eu me perguntava se ele tinha consciência do quanto aquilo me machucou, do quanto aquela rejeição trouxe uma tempestade de emoções que eu mal conseguia controlar. Em um desses dias difíceis, apareceu uma informação que me atingiu em cheio. Não era só a mim que aquilo acontecia. Outros pacientes de outras igrejas também estavam sendo deixados de lado, negados à ajuda que, em tese, deveria ser dada a todos, independentemente da fé que professam. Foi como se eu descobrisse uma ferida muito maior, um sistema silencioso de exclusão dentro dos espaços destinados a acolher. Isso aumentou a minha revolta e também minha tristeza. Eu me sentia parte de algo muito maior, de uma história coletiva de dor e rejeição. Comecei a prestar atenção aos pequenos detalhes, às conversas sussurradas pelos corredores, às expressões contidas das pessoas quando passavam por mim. Percebi que existia uma linha invisível traçada entre os fiéis de diferentes denominações, como se isso fosse suficiente para negar a alguém o direito básico de ser cuidado, de receber conforto. Era doloroso pensar que, mesmo em meio à espiritualidade, a divisão e o preconceito podiam estar presentes. Essa percepção me fez sentir ainda mais isolado. Como pode o amor pregar tanto na missa e, na prática, se esconder diante da diversidade? A dor física continuava presente e era o que me fazia lembrar a cada instante da minha vulnerabilidade. Havia o frio do hospital, que parecia invadir meus ossos, e o sabor amargo e metálico da medicação que eu precisava tomar. Mas nada disso se comparava à angústia de me sentir invisível e indesejado. Meus pensamentos iam e vinham com rapidez. Será que minhas orações são ouvidas? Será que minha fé ainda importa para alguém? À noite, quando tudo se aquietava, as lágrimas vinham silenciosas, quase secretas, para que ninguém pudesse vê-las. Eu sentia um nó na garganta tão forte que parecia querer me sufocar, mas forçava-me a engolir a dor. Mesmo rodeado por pessoas que tentavam ser solidárias, havia um distanciamento natural que só as pessoas em tal situação podem entender. Eu precisava mais do que palavras, precisava de presença, de um gesto que dissesse que eu era digno, que minha fé era válida, que eu não estava sozinho.
A rejeição do padre tinha deixado uma ferida profunda e cada dia que passava fazia essa ferida parecer mais difícil de cicatrizar. A solidão me levou a uma jornada interior de autodescoberta. Em meio ao sofrimento, comecei a escrever minhas experiências, meus sentimentos e as perguntas que não encontravam respostas. Escrever se tornou uma forma de aliviar a dor, de organizar meus pensamentos e, de certa forma, de dialogar comigo mesmo. Foi nesse momento que percebi quantas outras pessoas poderiam estar vivendo algo parecido, sofrendo a mesma exclusão silenciosa. Recebi mensagens e relatos de pessoas que, como eu, enfrentavam barreiras invisíveis e preconceitos em nome da fé. Essa conexão com outras histórias me deu uma nova força, a consciência de que minha voz poderia ser a voz de muitos. Mesmo assim, eu sabia que expor todas essas feridas não seria fácil. Temia o julgamento, a incompreensão, o medo do que poderia vir depois. Mas também sabia que não agir significava perpetuar a dor, significava concordar com a injustiça. No hospital, eu via a fragilidade de todos aqueles que lutavam pela vida e também via a força que a fé pode oferecer se verdadeira, se genuína. A fé que eu acreditava deveria ser grande o suficiente para superar qualquer divisão, maior que qualquer rejeição. Eu queria que minha história fosse um chamado para a reflexão, uma provocação para que as pessoas repensassem suas atitudes e, principalmente, que as instituições reverberassem os valores de amor e inclusão que muitas vezes ficam só na teoria. Durante todo esse tempo, mantive firme a esperança de que, mesmo diante das dificuldades, o amor e a compaixão poderiam prevalecer, que a fé poderia ser um instrumento de união, de cura e de força para todos, sem exceção. Que as diferenças religiosas não deveriam ser motivo para a exclusão, mas sim para aprendizado e respeito. Agora, ao compartilhar essa trajetória, convido você a se colocar no meu lugar, a sentir comigo cada emoção, cada instante de luta e superação. Essa história segue, e o que está por vir revelará os desafios ainda maiores que enfrentei e as forças que precisei encontrar dentro de mim para continuar acreditando. Deixe seu comentário refletindo sobre o que ouviu até agora. Como você reagiria se estivesse no meu lugar? Você acredita que a fé deve unir ou pode ser motivo de divisão? Sua participação faz parte desse diálogo que precisamos abrir para transformar essa realidade. Desde o momento em que percebi a rejeição do padre, soube que aquela situação não ficaria sem resposta. A dor da exclusão ainda pulsava em meu peito, mas junto dela nasceu uma chama, pequena porém insistente, a chama da justiça, do desejo profundo de mostrar que o amor e a compaixão não podem jamais ser seletivos. Sabia que precisava dar voz ao que vivi. Precisava fazer com que o mundo soubesse que ninguém merece ser deixado de lado por causa de sua fé, que o amor mais verdadeiro não escolhe a quem alcançar, ele simplesmente alcança. Comecei a buscar maneiras de expor minha experiência, mesmo consciente dos riscos. Muitos poderiam não querer ouvir, poderiam até mesmo tentar silenciar minha dor, mas eu não podia me calar. Procurei conversar com outros pacientes, familiares e profissionais de saúde, tentando encontrar ali aliados, pessoas capazes de entender que aquela exclusão religiosa não era um caso isolado, mas um reflexo de um problema mais profundo e sistêmico. E não demorou para perceber que minha história era apenas uma entre tantas outras. Histórias de portas que se fecharam, olhares que desviaram, palavras que, mesmo não ditas em voz alta, feriam silenciosamente. A partir desse momento, minha luta deixou de ser só minha. Comecei a sentir que fazia parte de um grupo maior, uma voz coletiva que buscava respeito, dignidade e, sobretudo, justiça. Decidi que não me calaria, não permitiria que meu sofrimento fosse ignorado ou varrido para debaixo do tapete da indiferença.
Imaginei o que poderia acontecer se essa situação saísse das sombras do hospital e chegasse às lideranças religiosas, às autoridades, à sociedade em geral. Talvez ali estivesse o começo de uma mudança que muitas pessoas precisavam. Mas internamente não foi fácil lidar com tudo isso. Os sentimentos eram conflitantes e complexos. Sentia raiva, sim, por ter sido rejeitado, por ter tido um direito básico negado. Sentia tristeza, pois uma parte de mim ainda acreditava na pureza do amor religioso. Sentia também esperança e, ao mesmo tempo, o desejo de perdoar. Como perdoar quem me virou as costas? Como continuar acreditando na fé diante da falha humana que se apresentou tão nítida? Sabia que o verdadeiro teste não era contra minha enfermidade, mas contra a minha própria capacidade de continuar amando, de continuar acreditando mesmo quando o amor não vinha em retorno. Essa dualidade me consumia dia após dia. Refletia sobre a natureza humana, sobre as imperfeições e contradições que podem existir até mesmo dentro dos espaços sagrados, onde a fé deveria ser motivo de união e não de separação. Mesmo assim, me vi preso em um conflito maior, que ultrapassava os limites do hospital e envolvia valores que eu pensava serem universais. Buscando forças para agir, comecei a procurar apoio em grupos de pessoas que também enfrentavam exclusão religiosa, seja no hospital, na comunidade ou em outros ambientes. Nesses grupos, encontrei solidariedade, compreensão e uma força renovada para continuar lutando. A troca de experiências não servia apenas para confortar, mas também para fortalecer esse movimento silencioso que clama por respeito e inclusão em todos os lugares. Minha história começou a ganhar vida fora das paredes do hospital. Relatos e mensagens começaram a ser compartilhados. Notícias da minha experiência chegaram a pessoas que nunca imaginei. Até que, eventualmente, recebi um convite inesperado. Fui chamado para conversar com membros da igreja daquele padre. Era o momento do confronto, da exposição dos sentimentos, da busca por respostas que até então não tinham chegado. A tensão era palpável e eu sentia meu coração acelerar. Preparei mentalmente cada palavra que diria, cada argumento que usaria para demonstrar que a fé não pode servir como desculpa para a intolerância. Imaginei como seria. Será que essa coragem seria elogiada ou a resistência seria ainda maior? Não sabia ao certo, mas estava decidido a enfrentar o que viesse em nome da verdade e do amor. O encontro teve momentos de forte emoção. Contei minha história com detalhes. Mostrei como aquele ato de exclusão havia ferido não só meu corpo debilitado pela doença, mas minha alma sedenta por compaixão. Expus como a rejeição refletia um problema maior, que afeta muitas pessoas e que precisa ser discutido e enfrentado com seriedade. Percebi que, mesmo entre aqueles que tinham a fé como bússola, existia uma resistência em admitir que falhas humanas poderiam transformar o sagrado em fonte de dor e divisão. Mas também vi faíscas de esperança durante o confronto. Discussões começaram a surgir sobre a necessidade de mudar posturas, de ensinar que a verdadeira fé não conhece muros e barreiras. Que o amor ensinado nos templos sagrados deve ser maior do que qualquer diferença. Houve promessas de reflexão, de buscar mudanças concretas, mesmo que pequenas, para que futuras situações como a minha não se repetissem. Foi uma experiência transformadora, que incrivelmente fortaleceu minha determinação. Cada obstáculo enfrentado, cada palavra dita ou ouvida me fazia mais forte. Cada pequena vitória me lembrava que, apesar das dores, a esperança é maior que qualquer rejeição. Enquanto escrevo essa parte da minha história para compartilhar com você, sinto o peso e a leveza dessa jornada. O peso das injustiças que sofri, a leveza da força que encontro no ato de contar e lutar.
Acredito que essa narrativa pode ser um caminho para reflexão, para despertar consciência e, quem sabe, para construir pontes onde hoje existem muros. Quero convidar você, que me acompanha, a refletir comigo. Como reagiria diante de uma situação assim? O que faria se estivesse no meu lugar? Já presenciou ou viveu algo parecido? A sua voz e sua experiência também são essenciais para esse debate. Este é o começo de um combate que está longe de terminar, mas que já mostra que as mudanças são possíveis quando nos atrevemos a enfrentar o que parece impossível. A luta por respeito e dignidade continua, e eu te convido a continuar comigo para descobrir o que vem depois. Afinal, esta não é só a minha história, é a história de muitos que desejam ser vistos e ouvidos. Por favor, deixe seu comentário, suas experiências e pensamentos. Vamos construir juntos essa narrativa para que o amor e a inclusão prevaleçam sobre qualquer forma de exclusão e preconceito. A jornada continuava, mas a sensação de exclusão que senti no hospital não se limitava apenas àquele momento doloroso. Aos poucos, fui percebendo que a rejeição não se restringia ao padre que se recusou a me visitar. Aquela porta fechada ecoava simbolicamente em muitos outros cantos, manifestando-se em atitudes silenciosas e, por vezes, explícitas que reforçavam a barreira invisível entre as diferentes crenças. Era como se um véu de intolerância pairasse sobre o ambiente, ameaçando a essência da fé e do acolhimento. Nos dias seguintes, comecei a ouvir relatos, poucos no início, que estavam espalhados pelo hospital e pela comunidade. Histórias de pacientes que passaram por situações semelhantes. Pessoas que também foram deixadas de lado, ignoradas ou até mesmo ridicularizadas por professarem uma crença diferente da dominante no local. Algumas experiências eram tão cruéis quanto a minha, como a da senhora que teve seus símbolos religiosos retirados e jogados fora. Uma afronta não apenas à sua fé, mas à sua identidade. Essas narrativas me faziam ver que não estava só. Havia uma rede de exclusão que precisava ser desmantelada. Eu me perguntava como algo tão fundamental como a assistência espiritual, que deveria ser um direito garantido a todos, independentemente da crença, podia ser negado de forma tão fria e desumana. A Lei Federal, no 9.982/2000, garante a liberdade de crença e o acesso à assistência religiosa em hospitais. Mas a prática cotidiana muitas vezes contraria esse direito, revelando uma cultura de intolerância que precisa ser superada. Refleti profundamente sobre o que isso significava para mim e para tantas outras pessoas que buscavam conforto em suas crenças em momentos de sofrimento. Foi nesse período que percebi a importância de contar minha história, não apenas para mim, mas para todos aqueles que enfrentam esse tipo de discriminação. Vi que o silêncio não era uma opção, pois ele alimentava a perpetuação da injustiça. Decidi me tornar uma voz ativa, ainda que frágil, na luta contra a intolerância religiosa, buscando abrir espaço para diálogos e mudanças. A coragem, ainda que difícil de encontrar diariamente, nascia da necessidade de transformar a dor em ação. Enquanto isso, dentro do hospital, os desafios continuavam. A relação com a equipe médica e administrativa nem sempre foi fácil, pois muitos parecem estar presos a protocolos e preconceitos que dificultam a verdadeira assistência espiritual plural. Em algumas situações, a falta de empatia e compreensão gerava conflitos silenciosos que corroíam a autoestima dos pacientes e seus familiares. Vi como a burocracia e o medo do diferente podem se transformar em obstáculos dentro de um lugar destinado à cura. Minha família e amigos foram fundamentais para me apoiar nessa fase de provações, mas eu sabia que a questão ia muito além do meu caso pessoal. A exclusão religiosa reverberava em cada canto onde as pessoas buscavam conforto na fé.
e a falta de respeito por crenças diversas causava feridas emocionais profundas. Pensei nas inúmeras pessoas que, como eu, talvez não tivessem coragem de falar, que se sentiam invisíveis e rejeitadas, sofrendo em silêncio. Alguns momentos foram particularmente difíceis, quando tentativas de trazer líderes religiosos de outras denominações para visitar pacientes foram negadas ou dificultadas por normas internas ou atitudes intolerantes. Fiquei pensando em como esses direitos básicos são, na prática, muitas vezes desrespeitados, gerando um sentimento de impotência e abandono. A linha tênue entre o respeito às diferenças e a imposição de um único padrão religioso era atravessada diariamente em meio a histórias de exclusão e dor. Mas em meio a tudo isso, encontrei pessoas dispostas a ouvir, a acolher e a lutar pela mudança. Grupos de apoio, advogados, líderes comunitários e pacientes passaram a compartilhar suas experiências e a articular esforços para exigir um tratamento mais digno e inclusivo. Foi uma rede que cresceu e que me fortaleceu, mostrando que a luta contra a intolerância religiosa é também uma luta pela humanidade e pelo respeito. Relembrando esses momentos, não posso deixar de me emocionar com a resiliência que surgiu em meio às dificuldades. Aprendi que a verdadeira fé se manifesta não apenas nos rituais e nas palavras, mas no respeito ao próximo, na empatia e na capacidade de ouvir e acolher o diferente. Essa lição me acompanhou e me motivou a seguir adiante, mesmo quando tudo parecia querer me derrubar. Cada dia era também um novo desafio para manter a saúde física e mental em meio a esse turbilhão emocional. O corpo, fragilizado pela doença, exigia cuidados constantes, e a mente, ainda mais vulnerável, precisava de cuidado especial para resistir ao peso da exclusão. A interseção da saúde física com a espiritualidade era evidente, e eu sentia a importância de uma assistência completa e respeitosa, que contemplasse todos os aspectos do ser humano. Enquanto isso, na minha caminhada por justiça e respeito, enfrentei momentos de confronto, pressões e até ameaças veladas, mas também momentos de acolhimento e esperança. Fui convidado a participar de reuniões e debates que buscavam reformular políticas internas e promover a conscientização sobre a importância da diversidade religiosa nos espaços públicos e privados de saúde. Essa batalha, embora longa e árdua, era essencial para garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que eu passei. O reconhecimento exponencial dos direitos à assistência religiosa plural e o combate à intolerância são passos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Hoje, revisito essas experiências não apenas como um sobrevivente, mas como um defensor incansável dos direitos das minorias religiosas. Esta história que compartilho é muito mais que meu relato pessoal. É um chamado para a reflexão e ação coletiva. Um convite para que cada um de nós possa se tornar agente de mudança e contribuir para um mundo onde a fé seja sinônimo de amor, respeito e inclusão. Agora, convido todos que acompanham essa narrativa a refletir sobre suas próprias atitudes e sobre o impacto que as ações individuais podem ter na vida do outro. Pensem em quantas vezes um gesto de acolhimento ou de respeito pode transformar uma realidade de sofrimento em um caminho de esperança. Deixe aqui sua opinião, suas dúvidas, suas histórias. Essa conversa é fundamental para que juntos possamos derrubar as barreiras da intolerância e construir pontes sólidas de entendimento e amor entre as religiões. E essa luta não para aqui. O próximo capítulo revelará os desdobramentos dessa jornada, os confrontos mais intensos e as vitórias que, apesar do cansaço e da dor, continuam a alimentar nossa esperança. Não perca! Eu nunca vou esquecer o dia em que finalmente encarei de frente a dor mais profunda que aquela jornada me trouxe. Foi o momento que marquei como o clímax da minha luta.
Um confronto direto, intenso e carregado de emoção, onde precisava não só gritar minha verdade, mas também buscar resposta para as inúmeras perguntas que me atormentavam. Era o dia em que, mesmo sentindo o peso da rejeição, decidi que não me calaria, que precisava mostrar a todos o que significa sentir-se excluído e invisível num momento tão delicado como a doença. O local escolhido para esse encontro foi o próprio hospital, o cenário das minhas maiores aflições, onde vivi dias de isolamento, de angústia e de distanciamento. Cheguei ali cercado por um misto de medo, esperança e determinação. O tempo parecia andar lentamente enquanto aguardava ser chamado para aquela reunião decisiva, onde enfrentaria líderes religiosos, membros da equipe hospitalar e representantes da instituição responsáveis por assegurar o direito à assistência espiritual. Meu coração pulsava forte, refletindo cada aceleração da respiração, cada gota de suor frio que escorria pela testa. Enquanto esperava, mergulhava dentro de mim mesmo, relembrando cenas marcantes. A rejeição silenciosa que senti quando o padre soube que eu era de outra igreja, as portas que se fecharam, os olhares que desviaram, o sentimento esmagador de ser visto como diferente e, por isso, menos merecedor de atenção e cuidado. Essas recordações me davam força para continuar, para lutar contra barreiras que pareciam intransponíveis. Mas a história não era só minha. Muitas outras vozes ecoavam na minha mente. Vozes de pacientes que haviam passado por situações similares, vítimas de uma exclusão dolorosa e injusta. Como aquela senhora, que, diagnosticada com uma doença grave, teve seus objetos religiosos de matriz africana removidos e descartados sem respeito. Ou o jovem que, recusado por líderes religiosos tradicionais, encontrou no seu próprio início de fé um caminho de solidão e incompreensão. Essas histórias, compartilhadas em conversas informais e mensagens trocadas, me mostraram que a intolerância não é uma ocorrência isolada, mas um fenômeno alarmantemente disseminado. O que mais me chocava era a contradição existente entre as normas legais e a prática cotidiana. A Constituição Federal do Brasil assegura o direito à liberdade religiosa e determina que o atendimento espiritual deve ser garantido a todos nos hospitais. Contudo, a realidade que enfrentamos é outra. O sistema, muitas vezes, privilegia uma visão homogênea da fé, excluindo aqueles que não se enquadram no padrão dominante. Posso dizer que essa batalha não envolvia só minha saúde, mas também a luta por dignidade, direitos e reconhecimento. Quando finalmente fui chamado para entrar na sala de reunião, senti a respiração falhar por um segundo. Era hora de apresentar minhas dores e angústias, de tornar visível o invisível. Meu discurso começou tímido, mas foi ganhando força à medida que compartilhava minha experiência. Falei do vazio que senti na alma ao ser negado o conforto espiritual, da solidão que parecia se aprofundar a cada porta fechada para mim. Contar tudo aquilo não foi fácil. A emoção me dominava e meus olhos marejados denunciavam o peso daquela narrativa. Houve questionamentos dos presentes, desde profissionais que afirmavam agir conforme protocolos institucionais, até líderes religiosos que defendiam a manutenção de tradições e regras internas. No entanto, também encontrei um grupo disposto a refletir, a repensar suas atitudes e a reconhecer a importância de um atendimento mais inclusivo e respeitoso. Discutimos possibilidades de mudanças, formas de promover a conscientização e, acima de tudo, o compromisso de não voltar a repetir as falhas que testemunhei. Foram horas intensas de diálogo, onde a ambivalência estava presente. De um lado, o obstáculo da rigidez e do preconceito. De outro, a esperança de uma transformação que pudesse garantir não só a mim, mas a milhares de outras pessoas, o direito ao acolhimento e à assistência espiritual.
Essa resistência social e institucional não é novidade, mas foi certamente um golpe no meu espírito ao perceber o quanto era difícil romper com estruturas tão enraizadas. Após a reunião, saí com o coração apertado, mas também com uma sensação de missão cumprida. Sabia que plantar essa semente era fundamental para que um dia a intolerância religiosa perdesse força em um ambiente que deveria ser sagrado para todos. Nas semanas seguintes, minha história começou a circular em redes sociais e grupos de discussão, sensibilizando pessoas e ampliando a conversa sobre o respeito às diversidades religiosas. Recebi mensagens de apoio, relatos de outras vítimas, manifestações de líderes religiosos engajados na causa da inclusão. Essa mobilização silenciosa e crescente me mostrou que, mesmo diante das dificuldades, a força coletiva pode promover mudanças reais. No entanto, as resistências e os ataques também vieram. Fui alvo de críticas, tentativas de descredibilização e até ameaças veladas que buscavam me silenciar. Essa dualidade me fez compreender que a luta é longa, desgastante e exige coragem constante. Mesmo com todos esses desafios, mantive minha fé intacta, uma fé renovada pelo entendimento de que ela vai muito além das práticas religiosas. É um ato de coragem, amor e resistência. Agora, vejo que o verdadeiro teste da fé está justamente em permanecer atuante, mesmo diante das maiores adversidades. Em minha trajetória, a solidariedade que encontrei, as vozes que se juntaram à minha e a esperança de justiça renovam minha força de seguir adiante. Enquanto compartilho tudo isso com você, quero lhe fazer um convite. Reflita sobre o poder das pequenas ações, sobre como o respeito à diversidade pode transformar realidades e promover um mundo mais justo, inclusivo e compassivo. Pense em quantas vidas podem ser impactadas positivamente se escolhermos a empatia e o acolhimento. Deixe seu comentário aqui. Compartilhe sua experiência, sua opinião, sua história. Seu engajamento é vital para que possamos construir juntos uma sociedade que respeite todas as formas de fé e que promova o amor sem distinções. Prepare-se para o próximo e último capítulo dessa história intensa, que trará o desfecho dessa luta e uma reflexão poderosa sobre perdão, justiça e redenção. Não perca! A dor que eu sentia naquele momento parecia carregar o peso de todo um sistema. O que começou como uma rejeição individual se transformou numa luta por justiça e respeito, que acabaria por atravessar barreiras muito maiores. Depois do confronto inicial que tive com os responsáveis pela minha exclusão e exclusão de outros pacientes, percebi que minha jornada era parte de uma batalha coletiva enfrentada por milhares no país. Eu não estava só, e isso me deu força para continuar. Entendi que a rejeição que eu inicialmente sentira tão pessoalmente era uma manifestação concreta da intolerância religiosa que ainda permeia muitos espaços públicos, especialmente os hospitais. Histórias como a minha não são exceção. Elas estão cruamente presentes nas vidas de muitas pessoas, sobretudo aquelas que professam religiões de matriz africana ou outras expressões de fé minoritárias. Lembrei-me do caso de Tainá de Oxumaré, uma jovem paciente que, em pleno tratamento contra o câncer, viu seus símbolos sagrados serem desrespeitados e jogados fora por funcionários do hospital. A indignação e o sofrimento dela atingiram-me no fundo da alma, pois era uma dor parecida com a minha. O intuito de quem deveria ser um agente de amor e acolhimento, como o padre que se recusou a me visitar, foi esvaziado por preconceitos que, infelizmente, ainda dominam setores da nossa sociedade. A burocracia, os protocolos rígidos, as crenças arraigadas e o preconceito silencioso transformaram os hospitais em lugares que, às vezes, parecem não ter espaço para a pluralidade religiosa. Muitas vezes, os próprios profissionais desconhecem a importância da assistência espiritual
para a recuperação do paciente, que não é apenas física, mas emocional e espiritual. Senti na pele e na alma o peso dessa realidade. Ouvi relatos de pacientes que foram impedidos de receber visitas de líderes religiosos de outras crenças ou que tiveram suas tradições religiosas desrespeitadas. Famílias inteiras foram forçadas a enfrentar barreiras para garantir aos seus entes queridos o direito à assistência, uma luta que se mostra exaustiva e angustiante. Essa cadeia de exclusão cimenta ainda mais a invisibilidade de minorias religiosas. O sentimento de injustiça fez crescer minha vontade de lutar, mas com ela veio também o temor. Sabia que enfrentar um sistema tão enraizado exigiria persistência e coragem. Houve momentos de fraqueza e dúvidas profundas. Será que minha voz seria ouvida? Será que minha luta levaria a algo maior ou se perderia no silêncio? O medo das consequências me rondava, mas a sensação de que podia contribuir para a mudança me mantinha firme. Essa fase da minha trajetória foi marcada por longas conversas, encontros em grupos de apoio, participações em debates e seminários voltados à promoção da diversidade e respeito religioso nas instituições de saúde. Pude escutar ainda mais histórias como a minha, cada uma com nuances diferentes, mas todas carregadas do mesmo pedido: reconhecimento, dignidade e justiça. No meio desse processo, encontrei aliados valiosos, profissionais de saúde formados em humanização, que compreendiam a importância da espiritualidade na cura. Líderes religiosos de diferentes denominações dispostos a construir pontes colaborativas. Ativistas e juristas que apoiavam iniciativas para provocar mudanças nas políticas públicas e internas de instituições de saúde. Essa rede de apoio foi se formando, crescendo e reforçando a ideia de que a inclusão é um direito e não uma concessão. A fé, que para mim sempre foi um refúgio, tornou-se também uma força ativa, um motor para a resistência e transformação social. Compreendi que a verdadeira espiritualidade não pode ser limitada por dogmas rígidos, mas que deve abraçar a diversidade humana em nossa complexidade, acolhendo, respeitando e amando o próximo, independente das diferenças. Porém, não vou mentir, houve tempos sombrios, dias em que o peso da luta parecia insuportável. No hospital, sentia o corpo fragilizado pela doença e a mente oprimida pela exclusão. Às vezes, o silêncio do quarto amplificava minhas dúvidas e dores. A sensação de ser invisível e desprotegido era uma sombra constante, e as perguntas que martelavam minha mente: meu sofrimento serve para algo? Será que minha história vai fazer diferença? Apesar dessas dificuldades, a esperança nunca se apagou. Pequenos gestos de solidariedade, palavras de encorajamento e o sentimento coletivo de luta foram renovando minhas forças. Aprendi que resistir é uma forma de amor, não só por mim, mas por todos que enfrentam desafios similares. Durante esse percurso, comecei a documentar minha trajetória em palavras, tentando dar voz a essa experiência tão complexa e dolorosa. Escrever se tornou um canal de catarse e também um meio de alcançarmos corações e mentes para a reflexão e a mudança. As histórias compartilhadas nas redes sociais, as discussões e os debates que surgiram mostraram que a intolerância religiosa, mesmo que silenciosa, provoca dores profundas que precisam ser enfrentadas com coragem. Vi ainda a importância das políticas públicas e da educação em direitos humanos e diversidade religiosa para combater esse preconceito estrutural. Centenas de relatos mostram que a luta contra a intolerância deve ser uma prioridade nacional, pois envolve a dignidade e os direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs, especialmente daqueles pertencentes a minorias religiosas. Essa resistência coletiva, apesar de difícil, é uma luz no fim do túnel, uma luz capaz de transformar a exclusão em inclusão, a rejeição em acolhimento,
o preconceito em respeito. Uma luz que me inspira todos os dias a não desistir. Agora que compartilhei esses momentos e reflexões, faço um convite a você que me acompanha. Que tal juntos fazermos a diferença? Que possamos refletir sobre nossos próprios preconceitos, atitudes e abrir espaço para o diálogo e a empatia na nossa sociedade. O respeito à fé do outro é base para uma convivência pacífica e enriquecedora. E este é apenas o começo da transformação. No próximo capítulo, vamos chegar ao desfecho dessa história difícil e emocionante, um momento de justiça, perdão e reflexão profunda, que certamente emocionará e provocará. Então, por favor, deixe aqui seu comentário, sua opinião, suas dúvidas e compartilhe suas histórias também. Junte-se a essa rede que quer difundir amor e respeito, pois juntos somos mais fortes para mudar o que precisa ser mudado. O desfecho da minha história não foi apenas um final, mas uma nova etapa, um renascimento marcado por justiça, perdão e transformação. Tudo que vivi nos corredores daquele hospital, desde a rejeição inicial até a luta incansável por reconhecimento e respeito, me ensinou lições que vão muito além do que eu poderia imaginar. Era hora de, finalmente, olhar para trás com coragem e olhar para frente com esperança. No decorrer da minha luta, percebi que a verdadeira fé se revela não apenas na oração ou na frequência a um templo, mas na capacidade de amar o próximo em sua totalidade, respeitando suas diferenças e acolhendo sua singularidade. Essa compreensão foi um marco decisivo, pois me desafiou a superar feridas profundas e encontrar na espiritualidade uma fonte inabalável de força. A justiça que tanto esperei começou a se concretizar de maneiras inesperadas. A gestão do hospital, sensibilizada pelas denúncias e pelo acolhimento de vozes diversas, iniciou a revisão dos protocolos internos, garantindo a universalização da assistência espiritual. Profissionais passaram a receber capacitações sobre diversidade religiosa e o direito à liberdade de crença, para que ninguém mais fosse negado ou excluído em momentos de vulnerabilidade. Na prática, isso significou que pacientes de todas as crenças poderiam finalmente receber visitas dos seus líderes espirituais, participar de rituais e expressar suas fés sem medo ou vergonha. Essa mudança não veio da noite para o dia. Foi fruto de diálogos difíceis, persistência e coragem, mas serviu de farol para outras instituições se inspirarem e adotarem práticas semelhantes. Mas para mim, o desfecho não estaria completo sem falar de perdão. No início da minha jornada, essa palavra parecia distante, quase inalcançável, quando as emoções feridas avançavam com tanta violência sobre meu espírito. Porém, ao longo do tempo e com todo o processo vivido, compreendi que perdoar não é esquecer, nem reduzir a gravidade do que aconteceu, mas um ato consciente de libertação. Perdoar me permitiu soltar o peso da mágoa que carreguei por tanto tempo e abrir espaço para a paz interior. Foi um passo fundamental para a minha cura emocional e espiritual. Um gesto de amor próprio que, paradoxalmente, também se tornou um presente para aqueles que me feriram, porque perdoar é romper o ciclo do ódio e da rejeição. A reflexão sobre o perdão também me fez reavaliar minha fé, descobrindo nela novos significados e possibilidades. Percebi que a verdadeira espiritualidade não se limita a dogmas ou rituais, mas reside na prática do amor incondicional, na busca constante pela justiça e na coragem de reconstruir pontes onde houve ruptura. Além do impacto pessoal, minha trajetória ganhou uma outra dimensão, a de advocacia social. Entendi que minha experiência dolorosa e transformadora poderia ser um instrumento para inspirar a mudança em outras pessoas e instituições. Por isso, me envolvi ativamente em projetos que promovem a diversidade religiosa e a inclusão nas áreas de saúde, educação e política.
Essa missão tem me levado a participar de eventos, palestras e encontros que buscam sensibilizar líderes e comunidades para o valor da pluralidade espiritual. Acredito que a transformação social depende do compromisso coletivo em respeitar a diversidade e garantir que o direito à assistência religiosa seja uma realidade vivida por todos, sem exceção. Nas conversas que tenho com pessoas de diferentes crenças, noto que a fé é, em sua essência, um unificador, não um divisor. Essa verdade precisa ser resgatada e vivida dia após dia, especialmente em ambientes tão delicados quanto os hospitais, onde a vulnerabilidade humana exige cuidado integral, do corpo, da mente e da alma. Confeccionar essa nova visão da fé e da convivência respeitosa não foi uma tarefa isolada. Recebi apoio de muitos amigos, familiares, colegas de luta e profissionais comprometidos com o bem-estar integral do ser humano. Essa rede de solidariedade é fundamental para que a intolerância seja combatida eficazmente e para que o amor prevaleça. Refletindo sobre essa caminhada, percebo também o quanto a educação é vital para combater preconceitos e construir uma cultura de respeito. A formação de profissionais de saúde e educação deve incluir o diálogo sobre diversidade religiosa, direitos humanos e empatia, para que as gerações futuras cresçam em um mundo mais justo e acolhedor. A minha história é um convite para que cada um de nós se torne um agente transformador, comprometido com a promoção da paz e do respeito. Afinal, todos já estivemos em algum momento na posição de vulnerabilidade, precisando de amparo e compreensão. Ao dividir esse relato com você, que acompanha essa jornada, espero ter plantado uma semente de reflexão e ação, que possamos juntos construir um mundo onde a fé é sinônimo de amor e união, onde as diferenças são celebradas como riquezas e onde nenhuma pessoa sofra exclusão por sua crença. E o que posso dizer do futuro? Que ele depende das escolhas que fazemos hoje. Escolhas que podem transformar pequenos gestos em revoluções silenciosas, que podem abrir portas em vez de fechá-las, que podem abrir corações ao invés de feri-los. A narrativa que compartilho não termina aqui. Ela se torna parte de uma história maior, que cresce e se desdobra em cada pessoa que decide agir com respeito e amor. Convido todos a se juntarem a essa construção, trazendo suas vozes, histórias e esperanças para um diálogo contínuo e vital. Por fim, quero agradecer a você que dedicou tempo para ouvir essa história. Sua disposição para refletir e se engajar já é uma demonstração de que a mudança é possível. Continue comigo nesse caminho, nessa luta pela dignidade, pela fé e pelo amor que ultrapassa todas as fronteiras. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência, suas dúvidas e sentimentos. Essa é uma conversa que precisa continuar, para que juntos possamos garantir que o respeito à diversidade religiosa seja uma realidade para todos, especialmente para aqueles que mais precisam. Assim, encerramos esta etapa, mas permanecemos abertos para o que ainda está por vir. Que o amor e a justiça sejam sempre nossos guias. Naquela fase final da minha caminhada, cada pequeno gesto e cada palavra ditada pela justiça pareciam ganhar um peso inimaginável. As mudanças alcançadas no ambiente onde vivi, a maior parte das dores, tinham um significado que ultrapassava a simples revisão de protocolos ou o pedido formal de desculpas. Representavam, para mim, o reconhecimento da dignidade humana e o respeito que devia ser assegurado a todos, especialmente aqueles que mais necessitam de acolhimento e compaixão. Recordo vividamente as conversas nos corredores do hospital, onde os protagonistas da mudança discutiam não apenas procedimentos, mas também valores fundamentais que guiam o trato com o próximo. Eu sentia que, apesar dos inúmeros desafios, o caminho trilhado começava a se iluminar,
com a esperança de um futuro onde a exclusão fosse gradativamente substituída pela inclusão e onde as diferenças religiosas fossem celebradas como parte da riqueza cultural que nos define. Mais do que nunca, essa experiência despertou em mim a consciência de que a fé não pode ser usada como justificativa para a divisão ou rejeição. Surge, então, a compreensão profunda de que a verdadeira espiritualidade está na tolerância, no amor incondicional e no compromisso ético de respeitar a liberdade de cada indivíduo para crer à sua maneira, seja qual for sua crença. Ainda hoje, trabalho para que essa transformação se amplie, participando de iniciativas que buscam promover a diversidade e a inclusão religiosa dentro das instituições de saúde e nos espaços comunitários. Vejo como fundamental um diálogo aberto e contínuo entre diferentes religiões, líderes comunitários, profissionais de saúde e sociedade civil, para que se construam políticas efetivas que garantam o direito à assistência religiosa para todos. Essas ações, porém, não são simples. Enfrentam resistências enraizadas, medos e preconceitos que atravessam gerações e que exigem um esforço conjunto de educação, sensibilização e mobilização. Para mim, esse processo de transformação social é uma extensão da minha própria caminhada espiritual, onde a prática da fé se traduz em ações concretas de amor e justiça. Durante esse tempo, também aprendi o valor da solidariedade e da empatia. Ganhei aliados inesperados, pessoas que antes desconheciam os desafios enfrentados por minorias religiosas, mas que se sensibilizaram e atuaram para promover a mudança. Eles me mostraram que cada um pode ser um agente de transformação, um multiplicador do respeito e do amor que precisamos cultivar para construir uma sociedade mais justa. A história que compartilho é também um convite para que cada pessoa reflita sobre sua própria relação com a diversidade. Que possamos examinar nossos preconceitos, nossos hábitos e nossas palavras, e que juntos possamos fomentar uma cultura de diálogo e compreensão. Somente assim construiremos pontes que permitam a coexistência harmoniosa, que celebrem as nossas diferenças e engrandeçam nossa humanidade. Neste momento, convido você a pensar sobre a importância do respeito no cotidiano, nas escolas, nas famílias, nos locais de trabalho. Como pequenas atitudes podem fazer uma enorme diferença. Como o respeito pela fé alheia pode ser um primeiro passo rumo a um mundo mais inclusivo e pacífico. Ao encerrar essa etapa final, não poderia deixar de expressar minha gratidão profunda aos amigos, familiares, profissionais de saúde e ativistas que caminharam comigo e que continuam a lutar para que todos tenham seus direitos respeitados. Eles foram verdadeiros pilares de força e inspiração. Minha fé agora é um farol que me guia na missão de construir pontes, de promover a inclusão e de homenagear a diversidade que nos enriquece como seres humanos. Ela não é mais um refúgio individual, mas uma força comunitária de mudança, solidariedade e esperança. E é com essa convicção que encerro esta narrativa, aberto para os desafios, aprendizados e vitórias que ainda virão. Afinal, a luta contra a intolerância religiosa não é um ponto final. É um contínuo compromisso, um capítulo sempre aberto na história da humanidade. Gostaria que esta história fosse um convite para que você possa entrar nessa jornada de respeito, amor e fé. Deixe seu comentário, partilhe sua experiência, suas dúvidas e seus sonhos para um futuro onde a exclusão dê lugar à inclusão e onde a fé seja a força que une. A história termina aqui, mas a caminhada segue. Que o amor e a justiça sejam nossos companheiros constantes.